aqui a aula de hoje. A gente, a partir de agora, começa a gravar essa aula. Peço a todos que mantenham os seus telefones em silencioso e também seus microfones desligados. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa que é a quarta aula do curso de formação temática para os núcleos do MDB. A Coordenação Nacional dos Núcleos e a Fundação Ulisses Guimarães Nacional está extremamente motivada com os resultados. Nós já atingimos mais de 1.700 inscrições nesse curso, pessoas que decidiram aprofundar seus conhecimentos para dar forma às ações partidárias. E então, se capacitando para liderar com responsabilidade, integridade e eficiência. Toda essa mobilização e investimento na formação dos nossos quadros tem por objetivo preparar o MDB para os grandes desafios que se apresentam nessas eleições, mas também assegurando que os valores democráticos e o compromisso com a democracia se mantenham como pilares da nossa atuação política. Iniciamos com a vital discussão sobre identitarismo e democracia inclusiva. Na sequência, tivemos profundas reflexões sobre a gestão ambiental nos municípios, e nessa última segunda-feira, conhecemos alguns dos desafios da capacitação e qualificação do mundo do trabalho. Hoje, a pauta será Estatuto da Juventude e o impacto nas políticas públicas municipais. Para conduzir os trabalhos nessa noite, antes de chamar o mediador, quero quebrar aqui o cerimonial, o protocolo, mas dizer que me sinto muito feliz com a presença do companheiro Bruno Gabriel, que é gestor público na Prefeitura de São Paulo. O Bruno é administrador, pós-graduado em gestão pública, presidente da Fundação Ulisses Guimarães em São Paulo, foi coordenador nacional dos núcleos do MDB, me antecedeu, é um grande companheiro, foi presidente da Juventude do MDB de São Paulo e na época da aprovação e da implantação do Estatuto da Juventude em 2013, o Bruno era coordenador municipal de juventude em São Caetano. É uma pessoa que conhece profundamente esse processo, porque vivenciou esse momento quanto militante, quanto dirigente partidário e quanto gestor público também, numa importante prefeitura em São Paulo. Tem muito gabarito e uma excelente oratória para fazer uma grande aula hoje. E obrigado, Bruno, por aceitar o convite, por compartilhar o teu conhecimento aqui conosco. E eu queria chamar o nosso companheiro Neilson Marques, vice-presidente da Juventude do MDB e coordenador geral de formulação de políticas públicas do governo federal, para mediar esse encontro. Obrigado pela presença de todos. Neilson, a palavra está contigo. Neilson, microfone. Pronto. Boa noite a todas as pessoas. Obrigado, Assis. Temos a honra de contarmos com a presença de todos os presidentes nacionais dos núcleos do MDB, Mulher, JMDB, Diversidade, Afro, Trabalhista, Socioambiental e Proteção Animal. E saudamos todos os cursistas pela determinação em participar deste importante debate sobre o Estatuto da Juventude e o impacto nas políticas públicas municipais, o qual contou com a participação efetiva do MDB. Lembramos que os encontros online serão sempre nas segundas e quintas-feiras, às 19 horas, até o dia 13 de junho, às 19 horas. Uma oportunidade ímpar para todos os membros dos núcleos do partido, do MDB, absorver os conteúdos técnicos que ressoem com as necessidades e expectativas do eleitorado brasileiro. Nossa formação está dividida em 2 blocos. Na primeira parte, o palestrante convidado terá 40 minutos para dissertar sobre o seu tema, e ao final responderá aos questionamentos dos cursistas, os quais devem ser realizados exclusivamente pelo chat. Nossa equipe estará acompanhando as perguntas e nos darão esse suporte durante esse processo. Para o bom andamento dos trabalhos, pedimos a atenção dos cursistas para manter seus microfones fechados e as suas câmeras abertas. Os professores gostam de olhar nos olhos de seus alunos. Então, vamos lá, reforçar o currículo do nosso painelista,
que é formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão pública, ciência política e gestão e políticas públicas municipais. Especialista em liderança e formação de equipes, sendo o atual presidente da Fundação Ulisses Guimarães no estado de São Paulo. Na gestão pública, atuou como diretor de juventude na época da implantação do Estatuto da Juventude da cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Bruno Gabriel, seja bem-vindo, meu amigo, para o painel Estatuto da Juventude e o impacto nas políticas públicas municipais. Agora é contigo. Neilson, muito boa noite, meu amigo, muito obrigado pela apresentação. Ouvindo você falar, ouvindo o Assis, meu grande e sempre presidente Assis Filho, eu fico muito feliz, de verdade. Eu acho que quando o Eduardo ele me ligou e me convidou para participar desse painel, para participar desse momento tão especial dos núcleos do MDB, eu vou confessar a vocês que eu fiquei muito feliz, muito entusiasmado, mas também um pouco apreensivo, porque a gente sabe o quanto é importante uma oportunidade de formação que a Fundação Ulisses Guimarães, a Coordenação Nacional de Núcleos e os núcleos estão propondo para os seus quadros políticos. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande que hoje a gente compartilha, Neilson. Eu, você, o Assis, toda a equipe da Coordenação Nacional de Núcleos, a Pri, o Ale, a Ana, a Beth. Meu, é muito bacana estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz em poder participar de um momento tão legal da coordenação, do nosso MDB, na figura do presidente Baleia Rossi, da Fundação Ulisses Guimarães, na figura do nosso deputado Alceu. E aqui eu não posso deixar de agradecer mesmo a cada um de vocês que estão participando, porque não são só companheiros de partido. Ao longo desses últimos 14 anos de MDB, se tornaram amigos, amigas, pessoas que fazem parte aí da família MDBista, e eu fico muito feliz em ter sido convidado, escolhido para estar aqui nesse painel, palestrando para vocês sobre um tema que fez parte da minha trajetória, faz parte do meu DNA, da minha vida e carreira política, que é defender a bandeira da juventude, é militar na pauta da juventude. Por isso, Neilson, eu quero agradecer a você, ao Assis, à Juventude Nacional do MDB, na figura do nosso presidente, Leonardo Rezende, na figura do Eduardo, que foi quem me convidou, e para São Paulo cumprimentar o Neto Giroto, nosso presidente, e a Bruna, que eu sei que está aí, já mandou um zap aqui, eu já estou na sala, então quero aqui deixar um beijo para toda a juventude de São Paulo, que me suportou, Neilson, durante 8 anos, 2 mandatos, mas foi uma galera fantástica que está aí agora com uma responsabilidade gigante de fazer ainda mais e fazer ainda melhor à frente da juventude de São Paulo, e assim como o Assis, que assumiu a Coordenação Nacional de Núcleos, e eu de longe tenho assistido, mas tenho visto o quanto ele tem feito e performado muito melhor do que eu estive aí. Mostra o tamanho da competência de alguém que, eu disse, quando a gente foi falar de Estatuto de Juventude, o Assis é o Estatuto da Juventude, porque ele, junto com todos que participaram da Secretaria Nacional de Juventude, do governo federal, do governo Michel Temer, ele foi a pessoa que conduziu a implementação, ele que colocou, deu cara, deu voz, deu vez para a juventude, colocou a Secretaria Nacional de Juventude atrelada à presidência da República, enfim, muita coisa que a gente vai falar aqui, mas o Assis é esse cara fantástico que liderou a juventude, liderou a Secretaria Nacional, é alguém que eu admiro e que eu tenho visto o quanto ele tem se esforçado à frente da coordenação nacional e tem congregado tantas e importantes lideranças do nosso MDB, de norte a sul, de leste a oeste. Eu quero deixar um grande abraço também a todos os presidentes estaduais de núcleos, a todos os presidentes nacionais de núcleo e, em especial, deixar um registro aqui ao nosso presidente Washington Maradona, que hoje completa mais um ano de vida. Por isso, deixar o registro aqui de um feliz aniversário ao nosso presidente Maradona. E podemos começar, Nilson? Eu vou aproveitar... Podemos sim, a bola está contigo. Vou aproveitar aqui, vou abrir a nossa apresentação, tá, gente? Para compartilhar com vocês e assim a gente possa acompanhar juntos esse bate-papo, essa aula sobre o Estatuto da Juventude e o impacto nas políticas públicas municipais. Queria só perguntar, antes de começar, Nilson, Assis, está aparecendo a tela certinho? Sim. A apresentação está correta? Tá sim, Bruno. Maravilha. Vamos lá, gente. Mais uma vez, bem-vindos à nossa aula sobre o Estatuto da Juventude e os impactos nas políticas públicas municipais. Meu nome é Bruno Gabriel, meu currículo já foi aqui apresentado pelas pessoas que me antecederam, por isso eu não vou repetir, mas
Sou aqui natural de São Bernardo do Campo, São Paulo, e atualmente estou na chefia de gabinete da São Paulo Obras, que é uma empresa pública da Prefeitura de São Paulo, a maior empresa pública da América Latina, juntos ao prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Nós temos hoje a capacidade de gerenciar, a responsabilidade de coordenar aqui investimentos de mais de 9 bilhões de reais em obras de infraestrutura, obras civis, obras que melhoram a qualidade de vida das pessoas aqui na cidade de São Paulo. Mas dando sequência ao que nós temos como pauta para essa noite, desse debate, dessa discussão e formação que a Coordenação Nacional de Núcleo, junto com o MDB e com a Fundação Luiz Guimarães, estão propondo para vocês, que é o Estatuto da Juventude. Por isso, queria contextualizar vocês aqui de como nós vamos conduzir essa aula desta noite. Nosso objetivo é apresentar o Estatuto da Juventude para vocês e a relação das políticas públicas com os municípios. E ao longo desses próximos minutos, a gente vai explorar desde o surgimento e a estrutura do Estatuto até os casos de sucesso na aplicação das suas diretrizes. Nós vamos entender como os jovens eles podem se beneficiar dessas políticas e como podem se envolver ativamente na construção de um futuro mais justo e inclusivo, o que é muito importante. Para facilitar, eu coloquei aqui na tela para vocês verem aí como a gente vai conduzir esse processo, trazendo aí uma introdução, trazendo as sessões que abordam os diferentes aspectos do Estatuto da Juventude e as suas implicações. E eu quero deixar vocês muito à vontade, para que, por meio do chat aqui, do nosso Zoom, do nosso bate-papo dessa noite, para vocês comentarem de onde vocês são, a cidade de onde vocês são, para a gente se conhecer, o estado, para que a gente possa trocar algumas ideias durante toda essa aula, porque é importante demais acompanhar vocês, ter o retorno, o feedback de cada um de vocês, para que esse assunto, que é tão importante e fundamental, ele possa ser enriquecedor nessa noite para todos que participam aqui desse momento tão importante do nosso MDB. A introdução, como eu comentei com vocês, que é o nosso objetivo é apresentar o Estatuto da Juventude, e aí eu queria dar início a esse bate-papo com cada um dos alunos, mais de 1.700 pessoas inscritas, um fenômeno de inscrição. Isso mostra o quanto os quadros políticos do MDB, as pessoas que já têm mais tempo de partido, as pessoas que vêm hoje, se filiaram recentemente ao partido, escolheram participar de um momento como esse para se capacitar. Por isso, a gente tem que trazer aqui um contexto sobre a juventude brasileira, e eu trouxe esse slide para vocês, esse gráfico, para que vocês possam entender um pouco melhor o tamanho da história da juventude. E aí, para a gente compreender a importância do Estatuto da Juventude, é fundamental contextualizar a realidade demográfica dos jovens brasileiros. Atualmente, o Brasil ele possui uma população jovem muito significativa. A juventude hoje ela representa uma parcela expressiva da sociedade. E os dados demográficos recentes revelam que os jovens, compreendidos na faixa etária de 15 a 29 anos, correspondem a aproximadamente, o Neilson já disse isso, mas correspondem a aproximadamente a 1/4 da população do país. No entanto, por trás desses números, nós encontramos diversas realidades e a diversidade dentro dessas realidades. Desafios em que os jovens eles enfrentam todos os dias. Questões como o acesso à educação de qualidade, a inserção no mercado de trabalho, saúde mental, violência urbana e as desigualdades sociais. E essas são apenas algumas das preocupações que permeiam a vida da juventude brasileira. Mas esses desafios, eles ainda são mais evidentes em determinadas regiões do país, onde há uma falta de oportunidades e de recursos que ampliam ainda mais as dificuldades enfrentadas pelos jovens. Portanto, ao discutirmos nessa noite o Estatuto da Juventude e as suas implicações nas políticas públicas aí no município de vocês, é essencial considerarmos esse contexto diversificado e dinâmico, porque isso molda as experiências e as perspectivas dos jovens brasileiros. E no Brasil, a distribuição do jovem está entre negros e brancos, ele reflete uma desigualdade social e racial no país. Segundo os dados do IBGE, a proporção de jovens negros, e a gente considera pretos e pardos, é significativamente maior do que a de jovens brancos. E aí eu vou mostrar para vocês um outro gráfico importante aqui para vocês entenderem isso melhor. Olha só a questão dos avanços aqui, gente, nesse gráfico que eu estou falando para vocês, das questões atuais. Olha como
como a proporção aqui aumenta muito de 15 a 64 anos e a importância dessa pauta da juventude. Mas falando sobre a questão racial e essas diferenças que nós temos. E aí, quando a gente pega a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua, aproximadamente 56% da população brasileira, de jovens de 15 a 29 anos, se autodeclara negra, enquanto só cerca de 42% se autodeclara como branca. E esse cenário ele reflete uma persistência, ele reflete uma persistência das desigualdades raciais no nosso país, que tem raízes históricas, como todos nós sabemos, e se manifestam em diversas esferas da sociedade, incluindo o acesso à educação, ao emprego, à saúde, à segurança. E esses dados que vocês estão vendo nesse gráfico que eu estou apresentando para vocês, eles destacam a importância de políticas públicas que busquem enfrentar o racismo estrutural e promover a equidade racial, garantindo oportunidades iguais para todos os jovens, independente da sua cor ou origem étnica. E uma das coisas que a gente escuta todas as vezes em que participamos de algum dos eventos da Fundação Ulisses Guimarães, e é sempre muito bem colocado pelo deputado federal Alceu Moreira, presidente nacional da Fundação Ulisses Guimarães, ele sempre faz um questionamento para nos fazer pensar. E aí eu quero fazer essa mesma pergunta e pedir para que você, pelo chat, também faça o seu comentário. Como que nós combatemos desigualdades? Como que se combate desigualdades? E quando a gente está dentro da fundação, participando dessas formações, e a resposta que o deputado Alceu sempre nos coloca é: nós combateremos desigualdades gerando uma igualdade de oportunidades. E a discussão, a criação, depois a sanção do Estatuto da Juventude é a garantia de que nós estamos, a partir de uma política pública efetiva, gerando uma igualdade de oportunidades. É por isso que o Estatuto ele é tão relevante no cenário brasileiro para garantir a uma camada social direitos e deveres que estavam fora. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou falando isso. E aí eu quero agradecer a colaboração do Neilson, quando nós estávamos discutindo essa aula. Porque olha só que curioso, gente. Em 2005, é criada a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude. Só que até o ano de 2010, a palavra jovem ela não constava na Constituição Federal. Olha que interessante essa informação. Até o ano de 2010 não constava. Nós temos, e todos aqui conhecem, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós sabemos, e a maioria daqui das pessoas devem conhecer, o Estatuto do Idoso. Só que essa camada da sociedade tão representativa, porque o Brasil vive hoje o seu maior boom demográfico de jovens da história, essa camada dos 15 aos 29 anos estava totalmente descoberta. Ela não tinha um estatuto, ela não tinha políticas públicas específicas que garantiam a essa camada da sociedade direitos para que nós tivéssemos mais acessos. E aí, em 2010, até 2010, isso não existia. E aí, a partir da emenda constitucional 65 de 2010, a PEC da Juventude, foi inserido na Constituição Federal as políticas públicas de juventude, a palavra jovem, e aí em 2013 vem o Estatuto vira lei. Só que aí existe mais uma curiosidade. A questão do Estatuto da Juventude, ela já tramitava no Congresso Nacional desde 2003. Desde 2003. Foram 10 anos dessa pauta parada no Congresso, até que em 2013 o Estatuto da Juventude virou lei. E aí, depois que virou lei, foi implementado, nós tivemos no governo do presidente Michel Temer avanços significativos na pauta da juventude, onde a Secretaria Nacional de Juventude ela passa a se conectar com a presidência da República, diretamente ao gabinete da presidência da República, nos governos que sucederam o presidente Temer. Isso foi desfeito, foi feita uma nova reconfiguração do governo federal, e aí em 2023 a Secretaria Nacional de Juventude ela retorna a estar ligada diretamente à presidência da República. E isso é importante porque essa timeline da questão da pauta da política pública de juventude precisa fazer muito sentido para vocês que nos acompanham nesse momento nessa sala e para vocês que hoje nos acompanham aí pelo vídeo. Por quê? Porque você precisa entender, em 2003, até 2010, a palavra jovem não existia na Constituição. Ou seja, essa camada dos 15 aos 29 anos era totalmente desprotegida, não tinham políticas públicas que garantiam direitos e acessos para que nós combatêssemos essas desigualdades. Em 2003,
nasce o Estatuto da Juventude, a discussão do Estatuto da Juventude, ele fica durante 10 anos sem nenhuma atividade, até que em 2013 o Estatuto vira lei, e aí mais para frente a gente vai comentar como que isso aconteceu, e vocês que nos acompanham vão gostar muito de saber parte relevante dessa história. E aí, o que é o Estatuto da Juventude e a sua importância? O Estatuto da Juventude é uma legislação pioneira, que busca não apenas reconhecer, mas também garantir os direitos e promover o protagonismo dos jovens brasileiros. Sua definição legal é abrangente e profunda, indo além da mera formalidade jurídica para se tornar um verdadeiro instrumento de transformação social. Esse é o poder da política pública. Fazer política é bom, fazer política é necessário, e a política bem praticada, ela causa transformações sociais reais, e o Estatuto da Juventude é a prova disso. Instituída pela Lei 12.852, em 5 de agosto de 2013, o Estatuto da Juventude representa uma conquista histórica para os jovens brasileiros. Sua criação foi motivada por um contexto de desigualdades e desafios enfrentados pela juventude que, por décadas, foi negligenciada e marginalizada nas políticas públicas. A história por trás da elaboração do Estatuto é marcada por uma intensa mobilização da sociedade civil, movimentos juvenis, organizações não governamentais, também os grupos partidários, os núcleos temáticos partidários, as juventudes partidárias, que lutaram de forma incansável para que o direito e a necessidade dos jovens fossem reconhecidos e atendidos pelo Estado brasileiro. Essa mobilização, ela reflete a força e a determinação da juventude em busca de um futuro mais justo e inclusivo. E ao longo dos anos, os jovens eles enfrentam uma série de desafios, que vão desde a falta de acesso à educação de qualidade até a escassez de oportunidades de emprego dignos. Porque, como a gente ouve muito na Fundação Luiz Guimarães, quando as nossas mãos elas não fazem aquilo que a cabeça não sabe. Se nós não temos uma educação de qualidade, nós jamais acessaremos também oportunidades de emprego que nos darão condições de uma vida mais digna. E aí, quando isso acontece, a gente sobrevive a partir do subemprego. E é por isso que o Estatuto da Juventude ele é tão importante. E aí o Estatuto ele nasce como essa resposta a esses desafios, estabelecendo um conjunto de direitos e garantias que visam proteger e promover o desenvolvimento integral dos jovens. Além de reconhecer os direitos específicos da juventude, o Estatuto também ele destaca a importância da participação ativa dos jovens na formação e na implementação de políticas, através dos conselhos, através das conferências, ele incentiva o protagonismo juvenil, oferecendo esses espaços e mecanismos para que o jovem ele possa contribuir com as suas ideias, demandas, soluções para os problemas que afetam as suas vidas e as suas comunidades. Eu não sei quantos de vocês, e aí eu quero deixar essa pergunta também, você já participou de uma conferência municipal de juventude? Você já participou de uma conferência estadual de juventude? Você já esteve em uma conferência nacional? Você já visitou a Coordenadoria Municipal de Juventude do seu município, do seu estado? Você participou já de algum momento de discussão e de debate dessa formulação das políticas públicas? Isso é muito importante você considerar nessa fase sua de preparação, seja para disputar eleições ou não, porque é nesse campo do debate, da formulação da política pública, do pensar a política pública, pensando no jovem, pensando na juventude, que você vai se conectar com o tema, se essa for a sua bandeira, você vai se conectar com esse tema de uma forma diferente. Dessa forma, o Estatuto da Juventude não é apenas uma legislação, mas sim um compromisso do Estado brasileiro com a promoção da cidadania, da inclusão social e do desenvolvimento humano dos jovens. Ele representa um marco da luta pela igualdade e oportunidades, pelo reconhecimento e potencial transformador da juventude em nossa sociedade. E isso muito baseado no que a história do nosso país, a história das grandes transformações políticas nos pautam. As diretas já foram lideradas por maioria de jovens que iam às ruas. Outras transformações, outros momentos históricos da política do nosso país foram liderados pela juventude também, que sempre esteve nas ruas e agora, em pleno século XXI, estão nas ruas e nas redes. E isso que é importante nós entendermos. E dando continuidade aqui à nossa pauta, eu queria comentar com vocês sobre a estrutura e os pilares
do Estatuto da Juventude, porque é fundamental a gente compreender o que norteia a criação de um estatuto, quais são as bandeiras que existem, quais são as diretrizes, os princípios, e aí eu quero trazer para vocês aqui os quatro princípios, enfim, que norteiam mesmo que nortearam a elaboração do Estatuto da Juventude. Acho que é importante esse conceito estar muito presente para vocês. Então, é uma legislação abrangente. Primeira coisa, o Estatuto da Juventude é uma legislação abrangente, ela é inovadora, ela é pioneira, e ela é composta por uma estrutura sólida que reflete os princípios e diretrizes fundamentais para a promoção dos direitos da juventude brasileira. Essa elaboração ela levou em consideração não apenas as necessidades imediatas, e isso é muito importante, porque a gente não pensou só no presente, quando pensou o Estatuto da Juventude, mas também no futuro, nas aspirações, nas potencialidades, para que esse estatuto ele servisse como um agente de mudança na cultura da sociedade. E a estrutura desse estatuto ela é baseada em 4 pilares que são essenciais e está aí na tela para vocês. E eles fornecem esse alicerce para a construção da política pública voltada para a juventude. E cada um desses pilares representa uma dimensão específica dos direitos e das necessidades dos jovens, abrangendo desde o reconhecimento da sua cidadania até a promoção da sua autonomia e emancipação. O primeiro pilar, que está aí colocado para vocês na tela, é o direito à cidadania, que reconhece a importância dos jovens como cidadãos plenos, dotados de direito e responsabilidades perante a sociedade. Esse pilar busca garantir que os jovens tenham acesso a serviços públicos de qualidade, como educação, saúde, cultura, lazer, bem como a participação ativa na vida política e social do país. O segundo pilar, que é o desenvolvimento integral, visa assegurar que os jovens tenham oportunidades para desenvolver todo o seu potencial, tanto pessoal quanto profissional. Isso inclui a educação de qualidade, a formação profissional, a inserção no mercado de trabalho e a promoção da saúde física e mental. E isso é muito reforçado aqui a questão da saúde mental, porque nós acabamos de passar por uma pandemia e nós sabemos o quanto esse momento afetou a saúde mental, não só de jovens, mas de toda a população brasileira, mas como hoje aqui a gente está tratando especificamente disso, a gente está reforçando muito, porque essa é uma pauta que precisa ser considerada nas políticas públicas, não só do presente, mas para o futuro, porque as consequências, o efeito colateral da pandemia, ela já existe, mas ainda colheremos aí, teremos que tratar os frutos dessa pandemia. O terceiro pilar é a participação e autonomia, que destaca a importância da participação ativa dos jovens na tomada de decisões que afetam as suas vidas e seus direitos. Esse pilar ele vai buscar refletir e incentivar a criação de espaços democráticos e inclusivos, onde os jovens possam expressar as suas opiniões, demandas e propostas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E aí entram os espaços que uma prefeitura pode fazer. Por exemplo, se na sua cidade ainda não existe a Coordenadoria Municipal de Juventude, se não existe a Assessoria Municipal de Juventude, essa é uma proposta que precisa ser levada ao Executivo para que possa acontecer o desenvolvimento disso. Se não existe uma coordenação municipal, um Conselho Municipal de Juventude, poxa, faça essa proposta, leve isso à Câmara de Vereadores, leve isso ao Executivo, para que eles possam propor esses espaços de debate, discussão, esses são espaços fundamentais para o desenvolvimento e para a participação do jovem na vida, não só política, mas na vida cidadã, para construir uma cidade. E é isso que nós precisamos fazer. O quarto e último pilar, que é a emancipação, que visa promover a independência e a autonomia dos jovens, capacitando-os para enfrentar os desafios e as oportunidades da vida adulta. Isso inclui o acesso a informações, recursos que ajudem na tomada de decisões conscientes e responsáveis, bem como o apoio para que todo jovem possa superar os obstáculos e alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. E é por isso que o Estatuto ele garante acesso à educação, para que a gente possa combater de uma vez por todas o analfabetismo, para que a gente possa criar ferramentas para mitigar a questão da evasão escolar. E agora
a gente precisa também criar soluções para que a gente possa combater o analfabetismo digital, porque o mundo ele vem se transformando, o mercado de trabalho vem se transformando, a indústria que antes empregava inúmeras pessoas, e eu vou dar um exemplo da minha cidade, que é São Bernardo do Campo. Nós tínhamos uma empresa aqui, ou temos, na verdade, a Volks, que já chegou a empregar 45 mil funcionários. Hoje, tem quase 8, 7 mil funcionários. Houve uma substituição da mão de obra pela tecnologia, pelos robôs, pela automação, e aí a gente precisa começar a pensar como que essas pessoas vão se reposicionar, como essa nova geração vai se reposicionar no mercado de trabalho, quais serão o modelo de educação. E aí a Fundação Ulisses Guimarães está à frente do seu tempo. Ela consegue avançar de uma forma diferente, porque a Fundação ela produziu um documento chamado Educação, que pensa a educação do futuro, como serão os equipamentos da educação, como serão as salas de aula do futuro, quais serão as metodologias adotadas na educação do futuro, como que a gente vai valorizar os professores, as carreiras dos professores, como a gente vai pensar a educação como ferramenta de inclusão produtiva, ou seja, se as minhas mãos não fazem, o que a minha cabeça não sabe, como que eu vou usar a educação como uma ferramenta de inclusão produtiva, repensando o sistema S, repensando outras formas, trazendo e fazendo com que a educação ela possa estar conectada com a formação de mão de obra que o mercado hoje ele pede, ele exige, etc. E a educação como um espaço de cultura de paz, para que esses ambientes que hoje ainda, esses territórios que são ainda muito violentos, a partir da educação, dos espaços educacionais, a gente consiga construir esses ambientes de paz para que a gente tenha um desenvolvimento local mais apropriado. E aí, o Estatuto da Juventude, ele segue e ele tem uma composição baseada em 11 eixos. E esses são os 11 eixos que eu estou colocando aí na tela para vocês e que a gente vai falar rapidamente. E eu convido vocês a acessarem assim que possível, ou se a coordenação de núcleos puder colocar no grupo a lei completa do Estatuto, que traz todos os detalhes, mas para essa aula eu fiz questão, junto com a Assis, junto com o Neilson, de trazer pontos que são fundamentais de cada um desses 11 eixos, que formam o nosso Estatuto da Juventude. E aí eu vou passar aqui para vocês coisas que são bem interessantes. Começando pelo eixo número 1, que é o de cidadania e a participação social e a representação juvenil, a gente trouxe aqui o artigo de número 4. A gente selecionou ele só para destacar com vocês, e claro, aí depois fica a critério de cada um, que tem a juventude como bandeira, que quer militar dentro dessa bandeira de juventude, que é fantástico, que traz uma experiência muito legal. A gente trouxe aqui o artigo 4, que diz assim: o jovem tem direito à participação social e política e na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude. Olha aqui o que esse eixo número 1 garante, como artigo, como lei. E aí, o que foi criado? O Conselho Nacional de Juventude. A gente está falando aqui que o Estatuto da Juventude ele é muito mais do que uma legislação, porque apesar de ter sido construído, ter os 11 eixos, ter os pilares, ter todos os artigos, a garantia de lei, nós tornamos aquilo que foi colocado no papel em ações concretas e reais. Então, o Conselho Nacional de Juventude é a garantia do direito à cidadania, à participação social e representação juvenil. Segundo o eixo, que é a educação, nós selecionamos o artigo 7 como um exemplo. O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiverem acesso na idade adequada. E aí vem a ação Pro Jovem e Pé de Meia. E aí depois vou pedir para que, no final, nas considerações, que o Assis ele possa comentar um pouco do Pé de Meia, porque essa é uma conquista muito importante para o jovem brasileiro, traz aí coisas que são bem interessantes, e aí o Neilson também acho que pode explicar muito melhor o que é o Pé de Meia, porque é uma conquista, porque estava num plano de trabalho, num plano de governo idealizado pela nossa Simone Tebet, participação muito ativa da juventude do MDB na formulação dessa política pública e que hoje é uma realidade. Isso é muito legal. Neilson, você quer falar alguma coisa sobre o Pé de Meia, aproveitando esse gancho? Posso sim. Obrigado pela oportunidade, Bruno. O Pé de Meia é, em resumo, uma política de incentivo à permanência estudantil, para que possibilite
que o jovem não tenha que escolher, né, entre ir para a escola ou garantir uma renda, já que por meio dessa proposta, sim, idealizada pela nossa candidata a presidente, a Simone Tebet, agora ministra de Planejamento, pensada nisso, na permanência estudantil dentro da escola, né? Isso impacta, inclusive, no processo de formação educacional, porque a permanência no ensino médio garante, portanto, a chance de alcançar o nível superior. Afinal, um é pré-requisito do outro. Então, essa é uma política de incentivo à permanência estudantil. Eu acho que esse é o mote, incentivar a permanência do jovem na educação pública e garantir que ele cumpra os pré-requisitos para chegar ao acesso superior e lhe garantir outras oportunidades de melhorar de vida. Muito bem, Nilson, muito obrigado, viu? O eixo número 3 é a profissionalização ao trabalho e à renda. A gente destacou aqui o capítulo 14, que fala que o jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social. E uma ação concreta de uma política pública que acontece mesmo é o Pro Jovem Trabalhador, o Manual Quirino e o Jovem Descolado, que são políticas públicas aí que depois, quem tiver a curiosidade de pesquisar, mas também depois de bater um papo com o Neilson, ele está lá na Secretaria Nacional de Juventude e ele vai poder contextualizar muito melhor e, claro, te ajudar a levar para o seu município essas políticas públicas. O eixo de número 4, que é a diversidade e a igualdade, a gente destacou o artigo 17, que fala que o jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de oportunidades e não será discriminado por motivo de 1, etnia, raça, cor de pele, cultura, origem, idade, sexo, e 2, orientação sexual, idioma ou religião, e 3, opinião, deficiência e condição social ou econômica. O eixo 5, a saúde, o jovem tem direito, no artigo 19 diz, o jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando as suas especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral, e uma ação direta nisso é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, que está em elaboração e deve sair muito em breve. O eixo de número 6, a cultura, o artigo 21, o jovem tem direito à cultura, incluindo livre criação, acesso aos bens e serviços culturais e a participação nas decisões de da política cultural, a identidade, diversidade cultural e a memória social. E uma das políticas voltadas à cultura e um dos programas que, assim, mexem muito quando eles estão implementados é a Estação Juventude, o ID Jovem e a Lei Rouanet da Juventude. A Estação Juventude é algo impressionante, é impactante quando essa política é implementada no município, ela cria um espaço, é muito legal, ela traz acesso à cultura, ela é um espaço de integração, de convivência, é muito bacana, e o ID Jovem, que foi a política que revolucionou o acesso aos jovens, deu acesso a toda uma juventude, e aí a gente vai comentar um pouco mais desse exemplo mais para frente aqui na nossa aula. O eixo de número 7, que traz a comunicação e a liberdade de expressão, e a gente destacou aqui o artigo 26 da lei, que diz o jovem tem direito à comunicação e à livre expressão, à produção de conteúdo individual e colaborativo e ao acesso às tecnologias de informação e comunicação. E aí a gente tem uma ação que é Computadores pela Inclusão, é mais um programa. O eixo de número 8, que vai falar do desporto e ao lazer, que aí a gente destacou aqui de forma muito breve o artigo 28, que fala o jovem tem direito à prática desportiva destinada ao seu pleno desenvolvimento, com prioridade para o desporto de participação. E a ação é o programa segundo e o ID Jovem, mais uma vez aqui destacando a conexão com o eixo, e o ID Jovem ele vai ser aí transversal em alguns eixos. O eixo de número 9 é o território e a mobilidade. O artigo 31 diz que o jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a promoção de políticas públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos no campo e na cidade. E, mais uma vez, a gente trata do ID Jovem, que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso e ter a contribuição do Assis para ele poder também trazer mais exemplos sobre isso. O eixo de número 10, a sustentabilidade e ao meio ambiente. O artigo 34 ele diz o jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e ao dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações.
e aí nós temos o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente. E o eixo de número 11, o último que completa aí os 11 eixos do Estatuto da Juventude, que fala a segurança e ao acesso à justiça, e o artigo 37 ele diz: todos os jovens têm direito de viver em um ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para o seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social. E aí tem um programa, uma ação chamada Pronasci Juventude. Esses são, pessoal, os 11 eixos que compõem o nosso Estatuto da Juventude. São 4 pilares fundamentais, e eu vou voltar aqui na apresentação só para que vocês possam, mais uma vez, visualizar isso, que é o direito à cidadania, direito integral, participação e autonomia e a emancipação. Esses 4 pilares nortearam a criação e a constituição do Estatuto da Juventude dentro dos seus conceitos e nos levaram a desenvolver esses 11 eixos, que até aqui a gente conversou, que é o direito à cidadania, e aí, assim, tudo que a gente passou aqui com vocês nesse momento, que traz aí esses 11 eixos e as políticas públicas que acontecem de verdade. Ou seja, como o Estatuto da Juventude é muito mais do que apenas uma legislação, a gente tem a política pública aplicada na prática, vivenciada na prática. E para garantir que o Estatuto da Juventude, a Coordenação Nacional, a Secretaria Nacional de Juventude, ela possa atuar com autonomia, com liberdade, com força política, foram criados alguns órgãos que dão esse suporte à gestão do Estatuto da Juventude, que foi o CONJUVE, o Conselho Nacional de Juventude, o SINAJUVE, que é o Sistema Nacional de Juventude, e o Conselho Interministerial de Políticas Públicas de Juventude. E aí a gente fez questão de colocar e replicar essa foto, que é uma foto de 2018, Assis? É isso, né? 2018. E aqui a gente participou desse momento histórico com o nosso presidente Michel Temer, com o então ministro Padilha, e aí quero aproveitar aqui e fazer o meu reconhecimento ao ministro Padilha, que sempre contribuiu muito com o processo de formação dos quadros políticos do MDB, ao ministro Marum, que também faz parte dessa foto, e ao Assis aí, gente. Olha, o Assis novinho, diferente, sem barba, mas nessa época secretário nacional de Juventude, e aí eles estão assinando o SINAJUVE, o Sistema Nacional de Juventude, que foi instituído pelo Estatuto da Juventude e regulamentado pelo Decreto 9.306 de 2018, que constitui a forma de articulação e organização da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e da sociedade civil para a promoção das políticas públicas de juventude. O SINAJUVE, o Sistema Nacional de Juventude, o SINAJUVE, ele está em elaboração. Daqui a alguns meses nós teremos o SINAJUVE implementado no nosso país, e esse sistema vai trazer uma garantia. Os municípios que aderirem ao SINAJUVE, eles vão ter que cumprir com as diretrizes, com os princípios, eles vão ter que se adequar àquilo que o sistema exige, e a partir dessa adequação, os municípios eles terão prioridade na apresentação de projetos, também depois no encaminhamento de recursos para a implementação desses projetos, e isso traz para o município um grande benefício, que é a prioridade de receber recursos para organizar e implementar essas ações para que a política pública voltada para a juventude ela seja mais efetiva e ela aconteça de verdade, beneficiando aí muitos jovens e trazendo uma melhoria da qualidade de vida para essa grande parcela da sociedade. E aí nós temos os cases de sucesso, e aí eu escolhi, na verdade, 3 cases aqui para dividir com vocês essas experiências, mas o principal deles, de tudo que o Estatuto faz, o ID Jovem é algo que marca para a juventude brasileira a questão do acesso. Vocês perceberam durante a aula o quanto o Estatuto e os eixos, o ID Jovem, ele é transversal e aparece em mais de um eixo. É porque ele trouxe aqui, ó, ele atende o eixo de território, mobilidade, cultura, desporto e lazer, e ele ele na época do presidente Temer, ele já atingia mais de 17 milhões de jovens no país. É muita gente. Ele já tinha mais de 400 mil jovens ativos dentro da plataforma do ID Jovem. E o que precisa para isso é ter de 15 a 29 anos
estar inscrito no cadastro único do governo federal e uma renda familiar de até 2 salários mínimos. A partir do ID Jovem, esse jovem ele tem acesso, ele tem a garantia de viajar de ônibus interestadual de graça, ele tem acesso à cultura, a teatros, a cinema, ele tem acesso a espaços esportivos, ele tem direito a esse trânsito local. Isso o ID Jovem ele garantiu a esses jovens que não tinham nenhum acesso. Já estão ou estavam em estados de vulnerabilidade. Eles já viviam sem ter condições a uma educação de qualidade, a cultura, eles não desfrutavam do que outros jovens talvez estavam desfrutando. E aí vem o ID Jovem, que é a concretização de eixos fundamentais do Estatuto da Juventude para dar essa garantia de direitos, para tornar real, para que esse jovem ele pudesse ter uma carteirinha, ou se ele tivesse acesso a um smartphone, pudesse também ter ali o aplicativo, para que ele tivesse condições de acessar lugares, para que ele pudesse transitar, para que ele pudesse ter novas experiências, e essa é a garantia do Estatuto da Juventude, e o ID Jovem trouxe essa garantia. Trouxe aqui um outro exemplo, que é o Meu Trampo, que também está ligado a um dos principais eixos aí do Estatuto da Juventude, que é o acesso ao trabalho, e esse projeto, esse programa hoje acontece na cidade de São Paulo, é um dos maiores programas de formação de empreendedorismo para jovens aqui na cidade de São Paulo. Ele já atinge hoje 10 mil jovens entre 15 a 29 anos da cidade, capacitando esses jovens numa imersão para que eles possam entender o conceito de empreendedorismo e para que durante os dias de formação, que são 5 dias, eles possam formular o seu negócio, estruturar o plano de negócios, apresentar isso também para algum anjo investidor ou para a captação de recursos, e a partir disso ele fica incubado, sendo mentorado para que o projeto dele de empresa, de empreendedorismo possa ter a performance, garantindo uma melhor qualidade de vida, resgatando a dignidade. E aí o Meu Trampo hoje acontece de verdade. E aí eu deixo aqui o convite para quem quiser vir conhecer a Coordenadoria Municipal de Juventude da cidade de São Paulo e o Meu Trampo na prática. Eu tenho certeza que vocês vão entender e compreender o quanto ideias como essa, provenientes do Estatuto da Juventude, causam, de fato, uma transformação social. E, em terceiro, eu trouxe aqui o exemplo da Coordenadoria Municipal de Juventude de São Caetano do Sul, onde eu pude atuar como coordenador de juventude e, em 2013, participar e estar presente lá em Brasília, no momento em que o projeto, o Estatuto da Juventude, ele foi sancionado pela então presidente. E aí foi um momento único, foi um momento onde toda a juventude brasileira se reuniu para comemorar a garantia de direitos. E depois da assinatura do Estatuto, depois da sanção do Estatuto, a gente volta para São Caetano do Sul com a obrigação de regulamentar o Estatuto da Juventude no município, de trazer esse debate à tona e de pegar cada um dos eixos e conectar com políticas públicas existentes ou criar novas ações para que aquela política pública se tornasse real. E foi muito interessante a época, porque quando nós viemos para São Caetano, a gente percebeu que nós também precisaríamos regulamentar o Estatuto da Juventude no estado de São Paulo. E aí, na conexão que nós sempre tivemos com o presidente Baleia Rossi, então, à época, deputado estadual aqui no estado de São Paulo, ele abriu o gabinete dele, foi o deputado responsável pela apresentação do projeto de regulamentação do Estatuto da Juventude no estado de São Paulo, e nós participamos ativamente desse processo, dando todo o apoio, o suporte para que ele pudesse garantir esses direitos aqui no estado de São Paulo. E aí, no município de São Caetano do Sul, nós tivemos os avanços, nós, a partir do Estatuto da Juventude, das suas diretrizes, dos seus princípios, dos seus pilares e também dos 11 eixos, construir uma agenda programática no município para que nós efetuássemos e tornássemos concretos, reais, cada uma dessas políticas públicas. E, para finalizar, eu queria trazer para vocês essa curiosidade, porque o papel do MDB ele foi fundamental na formulação e foi fundamental na aprovação do Estatuto da Juventude, porque sem a presença
dos grandes quadros políticos do MDB à época, isso não encaminharia. É claro que um projeto como esse, o Estatuto da Juventude, foi sancionado pela então presidência da República à época. Mas para que chegasse à sanção, era necessário passar pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. E em 2013, a Câmara dos Deputados era presidida pelo então deputado Henrique Eduardo Alves, do MDB. E depois, no Senado, pelo então senador Renan Calheiros. E foi a partir desses dois quadros políticos do MDB que nós nos articulamos, nós apresentamos as justificativas, nós construímos a várias mãos a aprovação do Estatuto nas duas casas de lei para que, então, ele fosse e seguisse para a sanção da Presidência da República. E nessa timeline que vocês estão vendo aí na tela de vocês, dá para perceber a casa que inicia, que é a Câmara, a casa revisora, que é o Senado, a análise das emendas pela Câmara e as suas devidas aprovações, depois a sanção e aí a devida publicação em 2013, em 5 de agosto de 2013. E aí, para que vocês possam ver esses gráficos, só para que vocês possam entender a importância do MDB à época, a força que o MDB tinha na Câmara, no Senado, não só para a aprovação, mas para a articulação, para a sensibilização dos deputados e deputadas, dos senadores e senadoras, para que o estatuto ele fosse aprovado, para que ele pudesse ser sancionado e então toda uma juventude pudesse ser aí respaldada, pudesse ter os seus direitos garantidos, pudesse ter uma outra visão da classe política e pudesse ter uma garantia de acessos, porque é nisso que nós nos respaldávamos. E aí eu queria que vocês tivessem essa visão, vocês soubessem aí da participação do movimento democrático brasileiro, porque é graças a esse esforço desses grandes quadros, quando o presidente Baleia Rossi ele diz que o MDB ele possui os melhores quadros políticos do país, é porque nessa política de centro, onde a nossa especialidade é construir consensos em meio às divergências, foram e são os quadros políticos do MDB que sempre são convocados para resolver os problemas, sejam eles políticos, econômicos, jurídicos, são eles que são convidados a construir essas convergências e essa é uma das principais habilidades dos quadros políticos do MDB, serem equilibrados e buscarem a resolução dos problemas para entregar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, e é por isso que nós somos o maior partido do país, é por isso que o MDB é o maior partido do país em número de vereadores, vereadoras, prefeitas e prefeitos, vice-prefeitas e vice-prefeitos, deputados estaduais, senadores, e com essa grande bancada de deputados federais que tem feito um trabalho brilhante em defesa não só do Estatuto da Juventude, mas da democracia do nosso país. Enfim, eu quero aqui agradecer, desde já dizer que eu fiquei muito feliz pelo convite e dizer que é fundamental ressaltar que a juventude é um período de descobertas, de desafios, de oportunidades e que investir no desenvolvimento integral dos jovens é investir no futuro do país. Portanto, cabe a cada um de nós, enquanto sociedade, governo, instituições, partidos, trabalhar de forma colaborativa e comprometida na promoção dos direitos e na garantia do bem-estar de todos os jovens brasileiros. E para você que acompanha essa aula, para você que sonha em ser um dia mandatário, seja no legislativo ou no executivo, ou para você que deseja atuar como assessor, como um diretor, como um secretário, saiba que as pautas da juventude, elas são muito sensíveis, elas são fundamentais, são importantes, não só porque o jovem ele precisa desse respaldo, mas é porque é a partir da juventude que a gente pode pensar a gente pode ter novas ideias, novas soluções, e é a partir da juventude que a gente vai construir uma sociedade melhor, uma cidade melhor, e a gente vai continuar olhando para frente com esperança, porque a cada passo que a gente der em defesa da juventude, a gente está garantindo o futuro e o presente do nosso país. Assis, Neilson, Leonardo Rezende, Eduardo, a todos os amigos e amigas da nossa juventude do MDB, o meu muito obrigado, a minha gratidão por participar de um espaço como esse, a Fundação Ulisses Guimarães, a Elisiane, nossa professora, ao Chico Donato, que está na sala, aos presidentes nacionais dos núcleos estaduais, ao presidente Alceu, especialmente ao presidente Baleia Rossi,
eu não posso deixar de citar, eu quero deixar um grande abraço ao meu amigo e o superintendente nacional do MDB, Japa, que é um dos grandes fomentadores dos núcleos no país, é um cara que defende a bandeira dos núcleos, que fomenta a criação dos núcleos, que está sempre ali apoiando, incentivando. Quero deixar um grande abraço a esses grandes líderes do nosso partido e pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do que eu aprendi do Estatuto da Juventude, um pouco do que eu vivi no Estatuto da Juventude, e deixar o meu grande abraço e desejar que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Bruno, pela riquíssima contribuição. Vamos dar início aqui. Vou chamar algumas pessoas que fizeram perguntas no chat. São muitas perguntas, então a gente vai priorizar, vai chamar 3 pessoas e as outras serão respondidas via e-mail para que a gente possa cumprir o tempo estabelecido para essa aula. Então, eu vou chamar aqui, inicialmente, o companheiro Igor Fernandes, do estado do Maranhão, para fazer o primeiro questionamento. Igor, com você. Boa noite a todos. Como já mencionado, meu amigo Neilson, conterrâneo, né? Me chamo Igor. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual o maior e mais significativo impacto do Estatuto da Juventude para os jovens do Brasil? Oi? Ouvimos, Bruno. Ouvimos, Igor. Professor, você prefere ouvir as 3 ou responder uma a uma? Do jeito que você achar melhor, Neilson. Acho melhor responder e aí depois a gente segue para a segunda pergunta. Vamos lá. A pergunta veio do Igor, certo? Igor, queria primeiro te agradecer. Muito obrigado aí pela disposição em participar com a gente, pela pergunta inteligentíssima. E eu acho que a consolidação da Política Nacional de Juventude, e aí a gente tem que lembrar que em 2013 a gente teve a criação da Secretaria Nacional e do Conselho Nacional de Juventude, mas, no entanto, assim, na minha opinião, no entanto, o Estatuto da Juventude, ele garante muitos direitos para os jovens, sabe? Mas ele prevê a criação, e aí eu acho que é a grande garantia, que é do Sistema Nacional de Juventude, porque ela vai estabelecer todas as obrigações da União, dos estados, dos municípios, e isso vai permitir com que haja uma estruturação melhor das ações integrada entre os 3 poderes. Eu acho que se eu posso elencar o que existe de mais importante no Estatuto da Juventude, vai ser, assim, o Sinajuve, o sistema, que vai dar aos municípios a condição de conveniar, de se adequar, de estar próximo, e a partir disso a gente vai garantir recurso para a implantação das políticas públicas e assistir grandes avanços em defesa aí dos direitos da nossa juventude, garantindo acesso, garantindo uma educação de qualidade, garantindo espaços de trabalho, para geração de riqueza, geração de renda. Eu acredito que esse seja o maior ganho do Estatuto da Juventude. Obrigado, Bruno e o professor, pela resposta. Vamos dar continuidade. Eu vou chamar a companheira Letícia Gaia, do estado do Rio de Janeiro, para que faça o questionamento. Boa noite a todos. Boa noite, Neilson. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria que o professor Bruno respondesse o que mudou desde do Estatuto da Juventude para cá. Professor Bruno, com você. Eu acho que, Letícia, muito obrigado pela pergunta também, por participar com a gente. Não quis abrir o vídeo, mas tudo bem. Valeu pela pergunta. Acho que Eu estou no metrô. Legal, é isso mesmo. O jovem é isso mesmo, não se limita ao espaço, participa, e que bom que a gente tem essa possibilidade de estar junto agora. Mas eu acho que o que mais mudou desde quando foi sancionado, desde quando a gente conseguiu vencer as etapas na Câmara, no Senado, e o Estatuto da Juventude ele foi sancionado pela presidência da República à época, eu acho que é a questão do jovem se reconhecer com direitos, ser reconhecido pela Constituição, porque imagina, a palavra jovem não fazia parte da Constituição, nós éramos
a juventude era um espaço, era um vácuo, ela estava num limbo. Você tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garantia tais direitos, você tem o Estatuto do Idoso, que garante outros direitos, mas essa camada da sociedade de 15 a 29 anos não tinha nada que desse a eles um suporte, aonde eles pudessem recorrer, pelo que brigar, por onde começar. E aí o Estatuto, ele modifica toda essa mentalidade, ela traz para a sociedade, e aí a gente está aqui em 2024, 10 anos depois, né, mais de 10 anos depois, a gente tem a certeza de que a partir do Estatuto da Juventude, de cada um dos pilares que foram da criação do Estatuto, dos 11 eixos, a gente tem hoje a certeza de que o governo federal, o Estatuto como política de Estado, torna a obrigação de investir. E aí o jovem, então, se sente cidadão, esse sentimento de pertencimento, de reconhecimento. Eu acho que a maior mudança a partir do Estatuto da Juventude é esse processo do reconhecimento de direitos do jovem como cidadão de direitos. Obrigada, Bruno, pela resposta. Obrigado, gente. Obrigado, Letícia. Obrigado pela resposta, professor Bruno. Então, agora, vamos chamar para fazer o terceiro questionamento a companheira Emanuele Ravena, do estado do Pará, para que faça seu questionamento. Boa noite a todos. Meu nome é Emanuele Ravena, sou presidente da Juventude do MDB do município de Ananindeua, que fica em Belém. E a minha pergunta é se você considera as PPJS instrumentos decisivos para o convencimento dos eleitores. E se dominar essa área pode agregar votos durante a campanha. Qual seria o melhor para eu fazer? Oi, Emanuele. Muito obrigado também pela pergunta. E Pará, certo nisso? Ela é do Pará? Pará. Que legal. Pará, que vai ser o estado que vai receber a COP30, uma discussão sobre meio ambiente, sustentabilidade. E a gente viu que quanto mais nós negligenciarmos a nossa atuação frente aos cuidados com o meio ambiente, com os cuidados com a sustentabilidade, os impactos disso, e a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente precisa muito dessa COP, e a gente precisa depois, enquanto juventude brasileira, assumir a responsabilidade para conduzir esse processo e ter aí assumir a responsabilidade para mudar toda a forma que a gente encara esses processos como hoje. É por isso que eu fico muito feliz quando o MDB tem um núcleo nacional e nos estados de socioambiental e proteção animal, porque a gente precisa discutir isso e tratar isso como uma política de Estado de verdade. Mas respondendo a você, Manoel, eu acho que para quem pretende ser candidato, seja a vereador ou a prefeito nesse ano, a pauta e a bandeira da juventude, ela é importantíssima. Principalmente se no seu município, quando você fizer um estudo da sua cidade, você verificar que as políticas públicas de juventude, elas são inexistentes. Se lá não existe uma assessoria de juventude municipal, se não existe uma coordenadoria municipal de juventude, se não tiver um conselho municipal de juventude, se diante de todos os eixos que a gente apresentou hoje e diante das ações que são possíveis, nada disso tem sido implementado. Quer dizer, se eu, como pré-candidato, a partir dessa aula, identifiquei que meu município não tem absolutamente nada, eu posso usar cada um desses eixos como bandeiras, construir discursos e, a partir daí, promover com que essa narrativa chegue a essa camada. Que é claro, hoje a gente entende isso. Eu vou usar um exemplo que é muito utilizado em algumas dos nossos treinamentos. Você que hoje nos assiste aqui, a sala hoje ela já tem mais de 140 pessoas, agora com mais de 140 pessoas. Você no seu município, você pega ônibus? Quando você vai pegar o ônibus, você estica a mão para acionar o ônibus parar para você entrar no ônibus. Mas você aponta a sua mão para parar qualquer ônibus e aí você entra de qualquer jeito? Não, não é assim que a coisa funciona. Quando o ônibus está vindo, você lê qual é o destino, você aponta, você entra e aquele ônibus vai te levar para o lugar certo. O que é esse destino? É que o ônibus está apontando o caminho. Qual que é a dificuldade hoje para essa juventude dos 16 que pode votar aos 29 anos? É identificar em você, Manoel, ou em mim, ou no Neilson, ou no Assis, ou em qualquer um, essa capacidade de ser uma liderança que inspire o caminho, que indique o caminho.
A partir das PPJs, se eu entendo que na minha cidade não existe absolutamente nada, eu posso pegar cada um desses eixos, criar as minhas propostas reais e usar isso como discurso para servir para essa juventude que te acompanha nas redes sociais, que mora na sua rua, no seu quarteirão, no seu bairro, que estão na sua cidade, que precisam de alguém para inspirá-las, para que elas possam seguir um modelo, que aponte um caminho, essa galera passe a te seguir. Porque causas mobilizam pessoas. Pessoas mobilizadas, elas participam do processo. E se elas participam do processo, o resultado final tende a ser muito positivo. E é isso que a gente precisa ter. A juventude, a pauta, a bandeira da juventude como a nossa causa para reverter os votos dessa geração nem, que nem trabalha, nem estuda e nem quer saber de nada. A gente precisa inspirar o caminho e esse é o papel que você, Emanuele, e cada um dos amigos e amigas que hoje participam dessa aula tem. Assumir a responsabilidade, assumir essas bandeiras e indicar o caminho. Bruno, professor, se me permite, nós ainda temos mais 14 minutos e o Armandinho de São Paulo também fez uma pergunta e eu vou convidá-lo, então, para fazer essa pergunta, já que temos mais um tempo sobrando aí. Boa noite, Bruno. Tá dando para ouvir bem aí? Tá legal? Tive problema aqui com o microfone no início. Bruno, obrigado sempre aí, Assis, sempre aí por tudo. E você, Bruno, respondeu já a minha pergunta, que a Emanuele foi no mesmo sentido, né? De como a gente conseguir, pré-candidato, conseguir aí alcançar esse público jovem, né? Pensar em política pública para os jovens. E fazer só um adendo, aproveitar aqui, ó, Assis, que a gente iniciou a juventude aqui em São Paulo, né, em 2013, e o Bruno, cara, eu tenho que falar isso, tenho que contar, Bruninho. E eu sempre fui da causa, sempre fui ativista, sempre fui o Bruninho, pô, Bruninho, putz, é juventude e tal. Ele falou, vai lá e cria um sub, né, um braço aí da juventude, e a gente criou aí um braço de proteção animal, né? O Bruno deu essa dica, e na época a gente bombou aqui, discutiu política pública, o Bruno deu um espaço muito legal dentro da juventude para a gente discutir isso, né, Bruno? E essa semana, falando com alguns amigos, você acredita, Bruno, que nós fomos o primeiro partido aí, em 2013, a criar algo dentro do partido que discutisse isso, né? De fato, naquela época. Eu falei, caraca, o meu amigo falou, pô, não tinha, né? A gente conversando e tal. E isso foi uma forma muito boa para a gente trazer essa discussão dentro do núcleo jovem. Brunito, você é top, parabéns sempre, irmão. Armandinho, muito obrigado aí pelas palavras, meu irmão. Obrigado mesmo, fico muito feliz em ouvir isso. Saber que você participou dessa aula inteira aqui, acompanhou a gente. Muito obrigado mesmo, Armandinho, que é um fruto do MDB, ele que é fruto da juventude, performou muito bem, foi eleito vereador aqui na cidade de São Paulo, ficou como primeiro suplente, assumiu a vereança na última oportunidade, ficou 30 dias como vereador, e hoje faz parte aí da história da Câmara Municipal de São Paulo, que é a maior Câmara Municipal da América Latina. Por isso, parabéns, Armandinho, valeu pelas palavras, conte sempre comigo. E aí eu quero aproveitar, Nilson, só para fazer aqui um adendo. Nós falamos do programa Pé de Meia, mas dentro do projeto com a nossa, então, senadora Simone Tebet, que agora ministra Simone Tebet, a gente está falando do Poupança Jovem ou do Escola 10, que aí sim é a garantia dos direitos aí para a gente fomentar, para que a gente evite a evasão escolar, para que o jovem fique lá e saia do ensino médio com uma poupança que garanta a esse jovem uma perspectiva, seja de acesso à universidade, seja de acesso ao início de um negócio, para empreender, enfim. Esses são os projetos e essas são as bandeiras que o MDB defende. Aí, quando a Emanuele pergunta, vale a pena defender as PPJs? Meu, vale muito a pena.
porque quando você leva isso até a cidade, você conversa com essa juventude, você escuta, porque é importante demais. Às vezes a gente tem uma mania de falar e vomitar tudo aquilo que a gente pensa e a gente esquece de escutar. E a gente precisa escutar os anseios dessa juventude, até porque nós temos o estatuto, nós temos os 11 eixos e já temos políticas públicas e ações formuladas para corresponder a eles e transformar isso em bandeiras para que o nosso discurso alcance. A gente costuma dizer que, Emanuele, campanha eleitoral, ela é estratégia, mas o voto, ele é emocional. Por isso, você precisa pegar todas essas políticas públicas, todos esses eixos e transformar num discurso que vá de encontro aos anseios dessa juventude que precisa muito, assim como o Armandinho se tornou essa grande referência da causa animal, um dos maiores especialistas do país, um dos maiores ativistas do país. Foi isso que garantiu a ele ter quase um pouco mais de 15 mil votos como vereador aqui na cidade de São Paulo e ocupar a primeira suplência do partido. Obrigado, Bruno. Aproveitar já que respondeu essa pergunta, te convidar aí para fazer as considerações finais. E a gente vai encerrar essa aula enriquecedora, que para a gente é uma honra contar com um quadro que percorreu o caminho da juventude do MDB, que hoje está na Fundação Ulisses Guimarães, ou seja, fomentando a educação cidadã, mas também política, e que colabora certamente com o desenvolvimento do MDB em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, para a gente é uma honra reforçar a nossa disposição enquanto vice-presidente nacional da Juventude, mas também de membro da Secretaria Nacional de Juventude indicada por este partido, para colaborar, para contribuir, para falar sobre as ações, sobre os programas aqui desenvolvidos para a juventude brasileira. Então, Bruno, te convido para as considerações finais e te agradeço por esse momento, por essa contribuição. A Kílvia está aqui do nosso lado, que também tem muita importância. Beijo para a Kílvia. Beijo para a Kílvia. É isso. O bom do Oi, evento com a Kílvia. juventude é exatamente isso, porque a gente pode desfrutar dessas quebradas de protocolo, mas que são prazerosas. Então, Bruno, com essa presença ilustre da Kílvia, te convidar para fazer as considerações finais para que a gente encerre esse importante curso. Que daqui para tu ouvir também. Neilson, meu amigo, muito obrigado pela essa parceria aqui nessa mediação, por todo o suporte, porque ninguém imagina a construção dessa aula. Eu acho que quando a coordenação de núcleos, junto com os presidentes nacionais, pensaram essa formação, às vezes a gente fala, é mais uma aula de Zoom, é mais um encontro de Zoom dos núcleos. Cara, mas é muito mais do que isso. Vocês não têm ideia o quanto no bastidor a gente conversou para formular essa aula, para pensar essa aula, a gente trocando ideias, porque a gente queria e quer sempre entregar o melhor para os nossos quadros políticos, para os membros do nosso partido. É isso que a gente busca. Não é qualificar os membros do partido, é qualificar os melhores quadros políticos do país. É por isso que nós pensamos essa formação e é por isso que é tão importante o MDB abrir as portas. E aí eu não posso deixar, Nilson, de reconhecer aqui o papel fundamental da presidência do deputado Baleia Rossi. Ele tem sido essa cara nova do MDB, que consegue congregar a todos, construir consensos e tem sido um líder que nos motiva a seguir avançando. E aí, claro, agradecer ao deputado Alceu e a todos os membros da juventude. Deixar um beijo aqui para a Kílvia, que está aí assistindo a gente, está participando. Ela que foi uma grande mentora e professora da juventude durante muitos anos e continua sendo essa pessoa que, no estado dela, aplica as políticas públicas para a juventude. Agradecer imensamente ao Assis, que sempre, em todo o tempo, me ajudou, sempre colaborou, sempre permitiu com que o Estado de São Paulo fosse prestigiado em todas as políticas públicas para a juventude. Agradecer à professora Elisiane e agradecer a cada um de vocês que hoje participaram, que dedicaram tempo para escutar um pouco do que eu pretendia apresentar. Espero que vocês tenham gostado, mas eu quero dizer que o que eu desejo de verdade a cada um de vocês nesse ano de 2024 é que vocês tenham a capacidade de indicar o caminho, que vocês possam ser inspiração para outras pessoas. Eu sei que o desafio eleitoral ele é muito complexo. Eu sei que quando a gente olha para o lado, o cara tem um monte de gente, o outro tem um monte de assessor, tem gente com mandato, tem gente com dinheiro, tem gente com um monte de coisa, mas faltam ideias inspiradoras.
falta gente para falar a verdade, falta gente para influenciar. E você tem dons, habilidades, talentos para inspirar pessoas todos os dias. Mas isso requer esforço, dedicação. Isso requer não ficar olhando para o copo meio cheio, para o copo meio vazio, mas entender que o copo ele pode estar meio cheio. É usar das ferramentas que você já tem à disposição, sejam os cursos que a coordenação de núcleo está colocando, sejam os cursos da Fundação Ulisses Guimarães. Cara, Bruno, como é que eu vou competir com alguém que tem mandato e tem estrutura? Cara, pega a FUG, leva para o seu município, leva lá para a associação de moradores, leva para a faculdade, leva para a escola e fala, olha, eu estou trazendo curso gratuito, dá para a galera o acesso, leva para a galera conhecimento, seja esse canal, seja essa ponte, que o MDB sempre foi um partido que constrói pontes. É isso que nós somos. E aí eu quero desejar a vocês que Deus esteja sempre com cada um de vocês, que Ele ilumine os pensamentos, que Ele ilumine os seus passos, os seus caminhos, porque Ele é contigo. Acredite, vai dar tudo certo. Seja inspiração para alguém hoje, seja uma inspiração todos os dias. Valeu, MDB. Muito obrigado, FUG. Um beijo no coração, galera. Valeu. Perfeito, Brunão. Parabéns, irmão. Muito legal, parabéns, Bruno. Muito Valeu, bom. Bruno. Parabéns. Enriquecedor, hein? Valeu, Bruninho. Parabéns. Parabéns aí, Bruno. Tudo de bom, hein, Bruno? Top Para demais. cada um de Valeu, nós. Bruno. Foi show, Valeu, foi boa noite massa. a todas. Top, top, Boa top. noite, bom descanso. Tchau, fica com Tchau. Deus. Muito bom. Então, em nome da Fundação Ulisses Guimarães e do MDB Nacional, agradecemos imensamente sua disponibilidade, Bruno Gabriel, por esta brilhante aula. E para cumprirmos o horário previsto, pedimos a compreensão de todas as pessoas e informamos que os demais questionamentos serão respondidos por e-mail. Muito obrigado. Tenham uma grande noite. Saudações MDBistas. Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Descanso a todos. Boa noite a todos. Obrigada pela boa aula. Boa noite a todos. Boa noite.